Na casa de meu pai há muitas moradas. Se você examinar melhor, vai ver que no início da Bíblia ninguém tinha ideia de morar ou viver no céu. Pois no jardim do Éden o homem pecou contra Deus e foi se distanciando do seu Criador. Os patriarcas, profetas da época, sabiam que o Senhor Deus residia num lugar muito lindo, longe de todo o pensamento humano, mas não tinham a ideia de viver ali, junto dele, porque o Espírito Santo não tinha revelado ainda o novo propósito de Deus ao homem. Jesus, o Filho de Deus, ainda não tinha vindo nesta terra. Antes, teria que nascer como humano. Foi o que aconteceu. Ele tinha que revelar a todos o propósito de Deus, o novo pacto ou acordo que Deus ia fazer. Praticamente, estava começando outra era a favor da humanidade. Este novo pacto ia custar caro para alguém, que é Jesus. Seria um sacrifício de sangue para poder remir a humanidade, pois o homem tinha pecado ao transgredir a lei de Deus lá no Éden. Se não fosse assim, o que seria de nós? Todos nós estávamos perdidos para sempre. Então Deus, na sua grande misericórdia, teve de enviar seu único e amado Filho para resgatar todo aquele que cresce, aceitasse e obedecesse seu Filho Jesus. Transcorrido este tempo, Jesus visitou a terra e seus ocupantes. Chegou a hora de Deus começar a agir em favor da humanidade. Então, João escreveu: "E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce, não em seitas, nome de igrejas, etc., não pereça, mas tenha a vida eterna." João 3,16. Essa tal maneira resumia tudo, quer dizer, todo o peso veio cair em Jesus, o Filho de Deus, que já estava ali. Essa foi a última cartada de Deus a favor da humanidade. Porque se não fosse assim, não tinha outro jeito de salvação. Sacrifícios, votos, orações, rezas, velas, etc. A salvação teria que ser através de Jesus, o Filho de Deus. De outra forma, seria impossível. Ou você acha que o céu é como a casa da sogra, pode entrar de outro jeito? Assim foi o que Lucas escreveu em Atos 4,12. "E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos." João, a testemunha ocular de Jesus, ainda continua escrevendo: "Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado." Então Jesus, sendo o Filho unigênito de Deus, se desfez da sua glória ao lado de Deus seu Pai e desceu nessa terra, humilhando a si mesmo, sendo um pouco menor que os anjos, assumindo a forma de servo. Jesus negou a si mesmo, perdeu a vida, mas não para sempre. Depois de 3 dias e 3 noites, Deus, seu Pai, o ressuscitou dentre os mortos. No momento em que estava agonizando ali na cruz, o véu do templo rasgou do alto a baixo. Naquela hora, Jesus estava abrindo o caminho que estava fechado para a humanidade. Agora estava livre o caminho que leva a Deus, e que Jesus estava pagando com seu próprio sangue. Mais uma vez, João escreveu o que Jesus falou: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14,6. Com a missão cumprida, à custa do seu sacrifício, o caminho que antes estava fechado, agora está aberto para todos que o recebem e o aceitam como Filho de Deus. Agora vem a pergunta: quem vai para o céu? Neste momento em que Jesus cumpria uma vontade de Deus, seu Pai, o convite estava feito para viver ao lado de Deus e seu Filho Jesus nos céus.
João continua relatando para nós as palavras de Jesus, o seguinte: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar lugar. João 14:2. A palavra muitas quer dizer inúmeras, abundante, diverso, farto, múltiplo. Jesus estava dizendo que um grande número iria morar com ele nos céus, e não 144 mil, como uma seita que foi criada em 1870, ensina, prega e acredita, e o restante vai morar na terra. Mas foi isso que Jesus ensinou? Essa seita diz que somente 144 mil vai para o céu e o restante fica aqui na terra mesmo. Quando João escreve capítulo 10, versículo 16, Jesus aqui falava de outras ovelhas, os gentios, que não estavam contados entre os judeus e que precisava trazer elas no mesmo aprisco. A salvação veio pelos judeus e foi estendida aos gentios também. Então agora, tanto judeus como gentios iam fazer parte do mesmo rebanho do Senhor. Porque o relato de João ainda continua: um só rebanho e um só pastor. Na mente dessa seita, só 144 mil vai para o céu e o resto fica aqui. Se fosse assim, não é um rebanho, mas passa a ser 2 rebanhos. É assim que a Bíblia ensina? É isso que Jesus ensinou? Contradizer as palavras de Jesus é blasfemar contra ele, não aceitar o Filho de Deus, os seus ensinamentos e negar a salvação que Deus nos deu. Em quem você vai acreditar? No Filho de Deus, que desceu dos céus, ou num homem que criou uma seita com ideias próprias? Nos anos 90 e meados de 2000, eu fui dessa seita. E quando falava que Jesus salva, eles diziam: salva do quê? Com um sorriso sarcástico. Esquece que, após a ressurreição de Jesus, Deus o Pai deu todo o poder para ele, como está escrito: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Mateus 28:18. Veja o que Deus disse a Abraão neste respeito: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Isto quer dizer que da sua descendência nasceria o Messias e todos seriam abençoados por intermédio dele. Ou seja, tanto os judeus como os gentios iam fazer parte de um só rebanho. Em João 14:3, Jesus, sabendo que sua missão aqui era curta, começa a fazer o convite de morar com ele nos céus. Então, quando ele diz: na casa do meu pai há muitas moradas, não diz que o convite era para alguns, ou seja, 144 mil, como essa seita ensinou há décadas e continua a falar a mesma coisa. Mas Jesus foi claro ao dizer muitas moradas. Quer dizer, o convite estava sendo feito para judeus, gregos, gentios e a todos que o aceitassem ele da parte do Pai e acreditassem no que estava dizendo. Ele mesmo falou: creia em Deus, creia também em mim. O Senhor Jesus sabia o que estava fazendo e o convite estava sendo feito pela vontade do Pai. Veja o que ele diz: todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem ele quiser revelar. Mateus 11:27. Então, aqui, Deus estava revelando por intermédio do seu Filho que lá no céu há muitas moradas e não uma quantia limitada. Também a promessa de ir para lá é somente para quem crer e aceitar e arrepender dos seus pecados. Outra ideia que aparece em seitas está fora da Bíblia. Não podemos aceitar, porque não vem de Deus, mas é de homens, e não do Senhor Jesus, que trouxe um novo mandamento,
um novo pacto, um concerto para a humanidade. Jesus abriu um caminho que leva aos céus e ao trono de Deus. Portanto, outro ensino que aparecer, fora esse, é somente torcer a Bíblia e pisar nas palavras do Filho de Deus, que foi enviado nesta terra. Veja o que a Bíblia nos aconselha. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreendas e não seja achado mentiroso. Provérbios 30, versículos 5 e 6. Essa seita que afirma que só 144 mil irão para o céu, também já fez várias profecias do fim do mundo, ou o dia do Armagedon, conforme ensinam, que no ano de 1914 ia acabar, mas não acabou. Depois mudou para 1925, também não acabou. Mudaram de novo para o ano de 1975 e o fim não veio. Conforme ensinaram, inventam uma desculpa e vão empurrando tudo com a barriga. Os discípulos de Jesus também perguntaram sobre o fim para Jesus. E veja o que Jesus falou: daquele dia e hora, porém, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão só o Pai. Mateus 24, 36. Interessante que nem mesmo Jesus, sendo enviado do céu, puro, sem pecado, naquela época, ele não sabia. Depois de 2000 anos, um grupo ou a pessoa que fundou essa seita, pecador, vai saber? Isso é querer ser maior do que o Filho de Deus. Veja o que a Bíblia nos orienta sobre querer marcar data. Saibam que, quando este profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem acontecer o que ele profetizou, esta é uma palavra que o Senhor não falou. Tal profeta falou isso em presunção. Não tenham medo dele. Deuteronômio 18, 22. Então responda: está na Bíblia que Deus mandou falar que no ano tal viria o fim? Se nem o Filho de Deus quis comentar neste assunto, agora um grupo que forma uma seita vai ficar escrevendo, falando, divulgando uma data que não existe, uma data proibida por Deus. Isso é querer ser mais do que Deus. Veja também o que o Senhor Jesus alertou sobre o dia do fim, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Lucas 21, 35. Se tem uma data marcada, esta palavra perde o significado, mas este é um aviso que saiu da boca de Jesus. Temos de acreditar em Jesus ou numa religião? É lógico que é em Jesus, pois ele veio nos trazer a salvação, nos aproximar mais de Deus e perdoar os nossos pecados, curar as nossas enfermidades, porque o pecado nos deixou doente e esta doença estava nos matando. Jesus não veio para avisar sobre o fim do mundo, não. Veio também para nos alertar sobre o dia final, o acerto de conta. Porque agora é tudo ou nada. Ou aceita Jesus e a palavra de Deus e será salvo, ou não aceita e será condenado para sempre. Veja o que a Bíblia nos diz: eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção é se cumprir, porém a maldição é se não cumprir. Deuteronômio 18, 26. Em Eclesiastes 9, 12 diz que o homem não conhece seu tempo, como os peixes que se pescam com a rede maligna, e como os passarinhos que se prendem com o laço. Então o homem não conhece o amanhã, conhece o de hoje, porque no amanhã ele pode não estar mais aqui. Agora veja bem, se Jesus falou: na casa de meu pai há muitas moradas, é porque seu pai tinha autorizado ele a falar e a fazer tal convite,
porque a casa é do Pai, e se é do Pai, é do Filho também. E este é o convite vindo do Pai. Ao encerrar sua missão, Jesus nos chama de amigos, não servos, porque ele mesmo disse: tudo que ouvi de meu Pai eu contei para vocês, ensinei vocês e preparei vocês para este dia. O mundo não sabe, mas vocês já sabem o que vai acontecer em breve. Será um dia diferente dos outros. Se preparem então para morar comigo num lugar onde não haverá dores, lágrimas, tristeza, angústia, porque eu vou estar ali também. E onde eu estiver, pode ter certeza que vocês vão estar lá também. É a promessa que faço com o aval do meu Pai. E tudo que prometo para meus amigos, eu cumpro. Vou voltar numa hora em que ninguém espera. Muitos vão estar envolvidos em políticas, corrupção, violência, esquecidos completamente de mim e do grande amor que meu Pai teve pela humanidade. Mas vocês não, porque deram ouvidos às minhas palavras e foram escolhidos por meu Pai para serem meus amigos, tanto aqui na terra como nas moradas celestiais junto do meu Pai. Por isso, estão atentos às minhas palavras, guardam os meus avisos e estão esperando todos os dias, porque vou voltar numa hora que o mundo não espera. Portanto, se ainda não se preparou, há tempo. Prepare-se agora. Aceite Jesus como teu Senhor e Salvador de tua alma. Jesus está às portas. Que Deus te abençoe, você e sua família. Amém.